E antes de eu começar a transmitir a palavra, eu queria posicionar vocês sobre algumas coisas importantes. Os 3 últimos domingos, contando com esse, ou seja, o domingo do Ágape, o domingo passado e esse, são cultos que temos como objetivo começar a conscientizar a igreja sobre nosso compromisso em 2025, enquanto igreja local. Nós precisamos passar por um processo de reestruturação, de reorganização ministerial por conta das saídas do pastor Gilmar, da Ana Márcia, o Fábio e a Suzana também estão para Campos, que só voltam, se não me engano, em fevereiro. Então a gente precisa reestruturar toda a igreja, precisa ajustar todos os ministérios da igreja, precisamos disso, e é um tempo de trabalho. E o trabalho ele começa quando a gente começa a pensar sobre isso, quando a gente põe a mente para funcionar, pontuar algumas coisas, e é o que eu tenho feito. Como eu disse na semana passada, o que eu prometo a vocês é dedicação, é dar o melhor que eu possa, da melhor maneira, para serviço da igreja, para a edificação da igreja. Mas, junto com esses 3 últimos domingos, contando com esse, hoje pela manhã nós começamos também uma série de 3 palestras que também fazem parte desse preparo para 2025. A igreja precisa fornecer a cada membro a capacitação necessária para lidar com esse tempo, para saber viver nesse tempo. Saber discernir esse tempo e viver nesse tempo à luz da Escritura, que é atemporal, atravessa todos os tempos. Então é muito desafiador, mas isso só tem sentido com a tua presença. A tua presença. Hoje nós começamos uma série de 3 palestras falando de sociedade, igreja e família. E a gente começou a mostrar hoje como a sociedade sempre conspirou contra o Senhor, contra o reino de Deus. Isso desde o Éden. Quando a gente vê a narrativa da queda no Éden, a gente já vê ali uma dicotomia de cosmovisões. A gente vê uma visão de mundo que vem do Criador, que é dada a Adão. É dessa maneira que você vai enxergar o mundo, interagir com ele. E com a queda passa a surgir, então, uma cosmovisão humana. Essa é a proposta da serpente, inclusive. Vocês serão como ele. Vocês serão conhecedores do bem e do mal. Ali abre uma cosmovisão humana, ou seja, uma maneira de enxergar o mundo que não vem mais do Criador, vem do homem separado dele. E essa cosmovisão que vem do homem separado de Deus, ela abre um leque de muitas cosmovisões. E a gente precisa entender tudo isso. Então, você que é pai, você que é mãe, você que tem filho, você que é jovem, adolescente, que está aqui, é importante que você esteja, para você compreender o que está acontecendo. O que está acontecendo hoje é uma repetição do que já aconteceu muitas outras vezes atrás. Talvez com uma pintura nova, com uma tinta nova, mas é a mesma conspiração de sempre. E a gente tem o desafio de transmitir uma fé única no meio de uma sociedade toda relativizada, plural, com diversidades religiosas, inclusive diversidades cristãs hoje. A gente precisa entender isso, os nossos filhos que nasceram, sobretudo os que nasceram no século XXI, não conseguem entender bem o que está acontecendo. A mente deles é disputada por isso. E a cosmovisão dos nossos filhos está vindo dessa sociedade multifacetada que nós vivemos. Chamada de pós-modernidade, que foi o que a gente começou a falar hoje. Então, peço a você encarecidamente, não deixe de vir domingo que vem, não é porque eu quero ver a igreja cheia não, tá, gente? É porque eu quero fazer a minha parte, aquilo que Deus me vocacionou para fazer. Eu sei que às vezes isso está longe do teu alcance de compreender essas coisas todas, e eu estou aqui para fazer você entender o que está mudando, como a gente se porta, como a gente lida. Por exemplo, como é que você vai lidar com o teu filho que chega em casa e fala assim, olha, eu sou homossexual. Como é que você lida com isso? Você joga fora, você ignora, você faz o quê? Então a gente precisa ter respostas para essas coisas e para isso eu estou aqui me dedicando. Então tem mais 2 domingos, que é esse período de
de recesso da EBD. Nossa, a gente tem essa EBD especial em 3 palestras. O que eu vou falar agora é continuidade do que eu falei no domingo passado. E o nosso tema é esse aí, ó. Crescimento integral do Ministério Graça e Verdade, o crescimento integral da igreja. Tem um subtítulo ali que é um compromisso de todos. Eu acho que esse é o primeiro ponto a gente cravar na mente. Edificação da igreja, crescimento da igreja, é compromisso de todos. Todos quem, pastor? Todos que são membros. Não existe nenhuma possibilidade de você ser membro sem ter compromisso. O que ocorre hoje, o fenômeno hoje eclesiástico, é chamado de nominalismo cristão, ou cristão nominal. O que seria o cristão nominal? Aquele que se denomina cristão, mas que não tem compromisso com a fé cristã, nem com a igreja que congrega. Isso é o cristão nominal. Ele tem um nome, de fato ele é um cristão evangélico, né? Falar mais de hoje. Mas ao mesmo tempo ele não tem compromisso nem com a sua fé, nem com a sua igreja, nem com aquilo que Deus fala e faz através da igreja que ele congrega. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que ser membro é ter compromisso. Se eu sou membro, eu não sou alguém que frequento. Se eu sou membro, eu tenho compromisso. Compromisso de edificação e de crescimento da igreja não é um compromisso do pastor e daqueles que o auxiliam. É um compromisso de todos. E a gente vai desdobrar isso hoje, tentar concluir esse assunto. Eu peguei esse texto aqui, ó, e eu vou repeti-lo, porque é um texto, como eu disse, a primeira coisa que me chama atenção aqui é o que ninguém vê. Primeira coisa que me chama a atenção é que eu estou lendo um texto de alguém que está preso. Isso aqui, estou sendo franco com vocês, isso aqui me corta. Tem alguém preso que não mostra preocupação nem com sua soltura, nem com sua condenação. A preocupação que ele mostra é com a igreja, como ela vive, como ela corresponde à sua vocação. Eu estou aqui no capítulo 4, versos 15 e 16. Se você tiver com a Bíblia aberta, aí nesse capítulo, veja o que ele fala no verso 1. Alguém pode ler, doutor? Quem está rogando? Um prisioneiro do Senhor. Preso, ele está preso. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, qual é a súplica dele? É isso, irmãos, é isso. Vida cristã é vocação, não é ação voluntária. Se você é um cristão, é porque o Senhor te vocacionou. O que é vocação? É chamamento. O que é alguém vocacionado? É alguém chamado. Dentro desse chamado generalizado, são aqueles que existem aqueles que são chamados para serem pastores, outros são chamados com outros ministérios específicos. Mas há uma vocação coletiva. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andar aqui é viver, andeis de modo digno da vocação com que for chamado. Ou seja, faça jus ao teu chamado. O cara está preso, preocupado com isso. Faça jus ao teu chamado. Viva de uma maneira que o seu chamado seja dignificado na tua vida. Viva de uma maneira que espelhe, que expresse que você tem uma vocação. Então, na vida cristã, irmãos, desculpa eu me deter aqui um pouco, na vida cristã, a gente precisa parar com essa mentalidade de dar a Deus o que sobra, o que resta. Deus não quer o teu bagaço, não. Se você tem trabalho, é porque Deus deu. Se você tem família, é porque Deus deu. Se você tem o teu salário todo mês, é porque Deus deu. Você não pode usar o que Deus deu para tirar Deus de cena. Não cometa uma tolice dessa. Não use o que Deus está te dando para colocar ele em segundo plano. Não faça isso. Ande digno da tua vocação. E aqui é necessário entender de uma forma mais ampla o que é vocação. Não é vocacionado necessariamente para estar aqui,
Como eu disse na semana passada, aqui tem espaço para alguns. Eu estou vendo ali o Augusto está me ajudando, o Alex está me ajudando, filmando, projetando. O Luiz estava aqui abrindo culto, o João com as irmãs estavam aqui tocando, o Felipe não tocou porque eu acho que teve problema no contrabaixo, não é isso? Eles estão aqui, estão trabalhando, estão desenvolvendo a vocação deles. Se você ali passa ali, tem uma recepção, tem gente que está trabalhando, está desenvolvendo vocação. Tem gente trabalhando lá naquela cantina, na cozinha, está ali, na sua vocação, nesse espaço físico aqui. Mas igreja não é esse espaço físico. Então você tem que andar digno da tua vocação fora daqui. Andar digno da tua vocação no teu trabalho, na tua casa, entre as pessoas com as quais você convive, digno, levando adiante as verdades do reino que você representa. Isso é igreja. Então, se a gente está falando de crescimento, e o título é esse, crescimento integral, esse crescimento integral, ele é um compromisso de todos nós. Como a gente vai ver aqui no texto, ó, é necessário que haja verdade em amor, em harmonia. É necessário que essa igreja esteja retida à cabeça, que é Cristo. Não é a ideia de um pastor, não é a tua ideia, não é o que você acha, não é o que eu acho, não é nada disso, irmão. Cristianismo não é achismo. Estar retida à cabeça é conduzir a minha vida debaixo do comando dele, Cristo. Ou ele é Senhor da nossa vida, ou ele não é Salvador da nossa vida. Não existe, dentro da perspectiva bíblica, a possibilidade de Jesus ter sido o teu Salvador sem que seja o teu Senhor. Aliás, as expressões bíblicas sempre vêm nessa sequência, Senhor e Salvador. Ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele governa, ele salva e ele governa. Paulo fala isso em outras palavras, quando ele diz assim, ele nos resgatou de um império de trevas, com o qual nós convivíamos, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele está falando de governos. Você estava debaixo do governo das trevas, e você não foi salvo para ficar sem governo. Agora você foi salvo, liberto do império das trevas para ficar debaixo do governo do reino do Filho do seu amor. Então é ele e os princípios dele, do reino que ele trouxe, que vai dizer para mim qual é a compreensão que eu tenho de vida, de mim, de família, de filhos, de tudo. Ou Cristo, com os valores do seu reino, dirigem a minha vida, ou eu sou um crente nominal. Eu me denomino crente. Mas a forma como eu convivo com a Tânia não vem do senhorio daquele que me salvou. Vem daquilo que eu herdei dessa sociedade pagã. Se isso fosse assim lá em casa, por exemplo, se o meu relacionamento com a Tânia não fosse subordinado aos valores e princípios do reino que Jesus Cristo trouxe, o meu casamento não seria um casamento cristão. Seria uma outra coisa. Por que eu estou batendo nisso aqui, irmãos? Porque definitivamente nós precisamos ampliar a nossa visão do que é ser igreja, do que é ser povo de Deus. A gente parar com esse cristianismo nominal, e se vocês fazem a leitura junto comigo, nós estamos vendo diante de nós, a igreja perdendo suas raízes. Raízes. Outrora, por exemplo, o crente poderia faltar culto, mas ele jamais faltaria um culto de ceia. Eu me lembro quando eu me converti, no culto de ceia eu via gente que eu não via na igreja o mês todo. Mas no culto de ceia estava lá. Porque aquilo é raiz. É o que está enraizado em nós. Então são princípios, valores. Nesse musical de Natal, que foi quarta-feira, me procuraram e sugeriram para eu pegar o musical e antecipar para o domingo. Eu falei, para quê? Para ficar livre no Natal. É perda de raiz. A pessoa não vê o Natal como o dia que lembramos que o Senhor cumpriu a sua presença enviando o seu Filho. Não tem o Natal para pensar nisso. Tem o Natal como um feriado para você fazer muita coisa. Então é possível que você nem venha.
Ou que você peça para mudar o culto, gente. Vamos mudar o culto de Natal porque eu tenho que comprar isso, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer aquilo outro. Nós perdemos raízes. A gente precisa admitir isso. Não é demérito admitir. Nós precisamos admitir. Perdemos raízes. Me lembro que eu estava conversando isso com uma roda de irmãos, e falando de cristianismo que perdeu a raiz, né? As pessoas banalizam até o culto, banalizam até a ceia. E não estou falando nisso que são atitude proposital nociva, não. É inconsequente, é imperceptível. A perda da raiz aconteceu. E isso, eu me lembro quando eu falei nisso, aí tem alguém que levanta a voz e fala assim, pois é, custa nada aí o culto. Só é de manhã, acaba rápido, pode ir embora rápido. Eu falei, está aí. É isso, a perda de raiz está nisso aí, ó. Aí. Para alguém estar no culto, você tem que mostrar todos os benefícios e como ele não vai cansar, ele pode vir, vai acabar rápido, ele pode depois estar livre para fazer o que ele quer. Isso é perda de raiz, gente. Nós estamos falando de crescimento integral. Ou você assume compromisso de membro da igreja, ou você volta-se para o Senhor e busca a orientação dele. Porque na mente desse homem que escreveu aqui, não tem nenhuma possibilidade de alguém ser membro da igreja e não ter compromisso com isso. Aliás, eles davam a vida por isso. Eles sabiam que era verdade, tanto é que ele está preso. Então é necessário seguir a verdade em amor, é necessário crescer retido à cabeça, que é Cristo, e ele faz questão de frisar que é Cristo, e é necessário que haja compromisso de todos, porque ele vai dizer assim, de quem todo o corpo. Não está falando só dos pastores, todo o corpo. E se referindo a esse corpo, ele diz que ele tem que estar bem ajustado, ele tem que estar consolidado pelo auxílio de toda a junta e, segundo, a justa cooperação de cada parte. E quais são as partes do corpo? Quem que está aqui que é parte do corpo? Você é parte do corpo? Sim ou não? O que o apóstolo está falando para você aqui? Tem que ter a tua cooperação. É a cooperação de cada parte. Cada um de nós. É compromisso de todos nós. Eu falei sobre isso, né? Fiz essas considerações que eu acabei de repetir agora e depois eu comecei a falar de 3 dimensões de crescimento da igreja. E dentro de cada uma dessas dimensões tem diversos desdobramentos. E é isso que eu quero continuar aqui. Eu vou retomar de onde comecei, de onde parei, e vou dar continuidade aqui. Eu falo que o crescimento precisa ser em unidade. Precisamos crescer sem dividir. Crescer sem nos espalharmos. Espalharmos, que eu digo, fragmentarmos. Precisamos crescer em unidade. Vamos supor que casam lá Alex e Renata. Família dele. Quem é a família de Alex e Renata? Alex e Renata. Eles dois são dois? São. Mas ao mesmo tempo, uma só carne. Aí nasce Samuel, nasce Júnior, nasce Raquel. Agora são 5. Quantos são? 5, mas uma só família. Então essa coisa de diversidade e unidade é próprio da natureza de Deus. Deus é um que subsiste em 3 pessoas. Quando ele vai criar, ele cria o mundo e tudo que nesse mundo existe. Ele trabalha com diversidade e unidade. Ele coloca os luzeiros, mas tem um só firmamento. Ele trabalha com opostos que se complementam. Por exemplo, noite e dia, opostos, que se complementam. Terra e céu, opostos. Terra e água, opostos. Macho e fêmea, opostos, que se complementam em unidade. Então isso faz parte da natureza de Deus. A divisão da igreja talvez seja o maior pecado que a gente possa cometer. E, sem dúvida, é aonde Satanás mais trabalha para acontecer. E sabe quem que Satanás usa para dividir a igreja?
Você pensa que é uma entidade lá do centro espírita? Ele usa a minha vida e a tua vida. As nossas vidas que ele usa para dividir a igreja. Ainda mais quando... Como é que ele trabalha? Primeiro, ele trabalha na tua vida um desinteresse pela vida espiritual. Quando você se desinteressa pela vida espiritual, mesmo estando dentro da igreja, você vai se tornando natural. Quando você vai se tornando natural, você está sendo levado pela sua natureza pecaminosa. E a tua natureza pecaminosa é capaz de fazer coisa que até você duvida. Mas tudo é quando quebra a comunhão com Deus, as coisas se desencadeiam. Como eu disse para vocês, fulano fez aniversário, não me chamou. Pronto. Se eu desenvolvo uma vida com Deus, eu posso até sentir, mas se essa pessoa que não me chamou é minha amiga, eu vou entender qualquer coisa, menos que ele não me considere amigo, a não ser que a minha amizade com ele dependa de coisas triviais como essa. A amizade de um cristão, a irmandade de um cristão não está presa em detalhes bobos. Isso é coisa do mundo, gente. Isso é coisa do mundo. Com o advento do WhatsApp da vida, você manda uma mensagem. Aí você vê que a pessoa viu e por alguma razão não te respondeu. Você já fez o juízo de valor. Você já fez, não respondeu por causa disso, não me dá atenção, que não sei o quê. Por isso que alguns agora têm um dispositivo lá que você não vê, não sabe que a pessoa viu. Isso tem duas razões. Ou a pessoa está se protegendo, ou a pessoa não quer saber mesmo, não quer que você saiba que ele viu qualquer coisa. O meu é aberto. Se por acaso eu vi uma mensagem tua e não te respondi, não entenda que eu não sou teu pastor. Posso ter esquecido, pode ter passado, enfim, são várias coisas. Mas a gente tem que... A natureza de Cristo tem que crescer em nós, a nossa natureza pecaminosa tem que ir sucumbindo. A natureza de Adão tem que ir arriando e a natureza de Cristo crescendo em nós. É a máxima de João Batista. Convém que ele cresça e eu diminua. Então é necessário crescer em unidade, é necessário crescer em santidade, é necessário crescer no engajamento missional. As três coisas aqui têm um desdobramento e eu vou tentar ser mais breve agora. E aqui eu falei domingo passado, mas eu vou te repetir, porque eu acho interessante. Crescimento em unidade tem como base a natureza de Deus. Deus sempre foi um. Por exemplo, lembrando aqui de Gênesis 11. Vou lembrar aqui. O texto diz assim: disse Deus, eis que os homens são um, e agora não tem nada que impeça os seus intuitos. Disse Deus, singular? Singular ou plural? Há um só Deus. Disse Deus, eis que os homens são... Isso é na Torre de Babel, tá? Eis que os homens são um e não tem ninguém que possa impedir esse intuito louco deles. O que a gente faz? Desçamos e confundamos. O que é agora? Plural. Não é isso? É Deus para Isaías. A quem eu enviarei? Singular. Quem há de ir por nós? Plural. Gênesis 1. Disse Deus, façamos o homem. Singular, plural. Essa é uma estrutura teológica, irmão. É isso que eu tenho que... É esse pensamento que eu tenho que ter na minha casa. Eu e Tânia somos um. Mas somos pessoas diferentes. Deus é um. Mas tem pessoas distintas. Pai, Filho, Espírito Santo. E quando você olha para a essência da unidade da igreja, você vai ver que nessas pessoas que formam um só Deus, ou que são um só Deus, não há competição entre elas. Não há propósitos exclusivos. Há um só propósito. É de um único Deus que está nessas três pessoas. Logo, o meu casamento tem que ter um só propósito. Não pode ter o meu e o da Tânia. Aí divide. E aqui tem mais implicações, irmãos.
Tem mais implicações que eu não tenho como me meter na vida de vocês. Vocês precisam entender o que é unidade. Como eu posso falar que eu sou um com a Tânia se ela pegar um dinheiro da minha carteira e eu falar que ela está me devendo tanto? Não tem sentido isso. Por que eu estou citando essas coisas? Porque, estou falando, às vezes é involuntário. Mas é possível que a nossa visão de mundo não venha da Escritura. Embora nós nos afirmemos cristãos. Como é que deveria ser a economia de uma casa? Renda centralizada. Isso é um. Não é a minha dívida. É a nossa. É a nossa. Eu não quero me meter na tua cultura familiar. Eu só estou querendo mostrar as implicações da unidade. Tá bom? Eu já vi, né? Casal de irmãs. Aqueles 10 reais que você me pegou, tu não pagou ainda não, hein? Então eu vou lá para a Bíblia, os dois são uma só carne. O que é meu é dela. O que é dela é meu. Como é que pode isso? Como é que pode a gente tratar isso diferente? O texto que eu estava falando é o texto de Efésios 4, tá? Que começa do 1, vai até o 4. No meio desse texto, no verso 3, ele vai dizer assim: esforçando-vos, diga, tem que ter esforço. De quem? De quem é o esforço? De todos. Ao plural. Esforçando-vos. Para quê? Como? Ele diz, diligentemente. Esforçam-se com todo vigor, com toda diligência. Me esforçar diligentemente para quê? Foi, não? Para preservar a unidade. Então a unidade existe ou não? O nosso esforço é para quê? Preservar. Quem estabeleceu essa unidade? A cruz. Na cruz fomos unidos, reconciliados com Deus, reconciliados uns com os outros. Quem aplica essa unidade? O Espírito Santo. Qual é o meu papel? Me esforçar para isso. Então eu preciso me esforçar para que a unidade da igreja seja preservada. Eu preciso me esforçar para que a unidade do meu casamento seja preservada. Esse princípio norteia toda a vida. Quem é que trabalha com gestão de pessoas? Alguém que trabalha com gestão de pessoas aqui? CEDI, tá, CEDI, gestão de pessoas. Se você tiver uma equipe unida, você tem um resultado. Certo? Se você tiver uma equipe dividida, você não tem um resultado. Assim é a unidade da igreja. Assim como as pessoas que estão subordinadas à liderança do CEDI precisam se esforçar para preservar a unidade empresarial, a unidade da empresa que eles estão ali, que são empregados, assim deve haver esforço meu e teu para que haja uma unidade. Então aqui dicas. Se alguém vem para você falando mal de outro irmão, não dê ouvido. Porque isso é antibíblico. Se eu tenho alguma coisa contra o Alex, o que a Bíblia manda eu fazer? Ir ao Alex, não ir ao Luiz. O pior ainda é quando eu tenho alguma coisa contra fulano e jogo no grupo do WhatsApp. Como é que a gente vai preservar a unidade assim, irmãos? Vamos lá. Vamos lá. Pastor, esmiuça aí. Como é que seria essa unidade? Dimensões dela. Primeiro, a base de toda a unidade é a unidade teológica. É minha compreensão de Deus. A minha compreensão de Deus, a minha teologia, que é o conhecimento de Deus, teos, Deus, e logia, ou logos, palavra, conhecimento. Teologia, conhecimento de Deus. Então, é partindo do pressuposto do conhecimento que eu tenho de Deus, é o que eu vou me relacionar com a Tânia. Eu vou me relacionar com meus irmãos. Vou me relacionar com o meu próximo.
Agora, pare e pensa comigo. Se uma igreja não dá o verdadeiro valor à teologia, qual é a chance dessa igreja se dividir? Todas. Imagine que o teu irmão vai a você pedir algum conselho. De onde parte o teu conselho? Daquilo que você acha, daquilo que você aprendeu na tua vida, ou da visão do reino que você representa? Pensa em Colossenses 3,16. Paulo vai dizer assim: habite ricamente a palavra de Cristo no vosso meio. Quando ele sentencia isso, depois ele fala assim: instruam-se e aconselham-se mutuamente. Qual é a base da instrução e do conselho? A palavra de Deus, que tem que estar o quê? Habitando em nós. Isso é unidade teológica. Quem teve na minha aula passada, aí vai estar domingo que vem eu vou mostrar a diversidade teológica que a pós-modernidade trouxe. Por isso você está aqui na igreja. Está na igreja. Aí o teu pastor está te ensinando, te instruindo, está com base na escritura te orientando, mostrando para você que o culto ele precisa ser racional, que toda a tua sentimentalização deve ser oriunda da tua compreensão de Deus e não o contrário. Você não pode compreender Deus pela via da experiência e das emoções. É a tua compreensão de Deus que vai promover em você as emoções sadias. Eu falo sobre isso. Só que a pessoa, ela quer sentir, não basta. O que ela vai fazer? Ela fica de manhã aqui, domingo ela vai para outro lugar, onde tem. Onde não há uma unidade teológica, há opções para tudo hoje. Se que você quer ser um crente e continuar errando, você vai ter igreja para isso. Vai ter igreja cristã para isso. Inclusive tem igreja cristã para coisa que a gente nunca pensava que ia ter. Mas tem. Por falta de unidade teológica. Por isso que uma igreja que não tem uma linha teológica, invariavelmente vai sair da linha. Então a gente precisa ter uma linha teológica. É isso que nos norteia, é isso que nos dirige. Entre a minha opinião e a opinião do João Marcos, fica a verdade da Escritura. Minha opinião e a opinião dele, no exemplo que eu estou citando, caem por terra. É a Escritura que diz. A minha opinião submete à Escritura. E a dele também. Num casal houve adultério. O que você acha que esse casal tem que fazer? Estou perguntando. Houve adultério. O que esse casal tem que fazer? Eu me lembro de alguém que falou assim: o gato. Saudade desse barbudo, cara. Adulterou. Divorcia-se. Certo? A Bíblia manda? Então como é que você fala divorciar? De onde vem? De onde vem a tua primeira opção para o adultério? A separação. Não vem da teologia bíblica. O que a Bíblia manda quando existe um adultério? Reconhecimento, arrependimento, confissão diante de Deus, mudança de atitude. O que a Bíblia manda para o cônjuge que é traído? Separe-se ou perdoe? Por que a gente opta por separa-se? Está vendo como a coisa é complexa, gente? Está vendo como é bom a gente lidar com isso aqui? Não estou falando que alguém em infidelidade conjugal não tenha, entre aspas, o direito de se divorciar. A Bíblia coloca isso como uma permissão e não como um mandamento. Ele permite que haja, mas não é a solução que ele quer. Ele permite que haja o divórcio, mas ele não quis isso desde o início. Como é que a gente trata disso? Alguém que está moralmente afetado, que está tentado e que de alguma forma escorregou. Como é que trata?
Separa, aí você vai, a pessoa vai, ou a esposa ou o marido confessa. Qual é a solução ali? Separar ou perdoar? Tem coisas, irmãos, olha, a ética cristã, ela é algo que precisa ser estudado por nós. Vamos supor que o João das Couves teve uma fraqueza e teve um caso com uma mulher fora do casamento e veio me procurar. Arrependido completamente, desejoso de mudar. O que vocês acham que eu tenho que fazer? Confessa para tua esposa ou não? Nem responda, tá, gente? Que a coisa é mais complexa do que você imagina. Já vi casamentos sendo destruídos por conselho pastoral. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. É a unidade teológica que vai nos ajudar a caminhar juntos. É o que a Escritura diz, não é o que eu acho. A unidade orgânica, que envolve nossa vida de comunhão, de comprometimento, de mutualidade, de serviço na igreja. A gente só tem um domingo de manhã. A gente só tem um domingo de manhã. Isso significa que se você não vem, você está meio mês fora da comunhão. Meio mês. Se porventura você também não vem no outro, é um mês. Distante. Aí vamos então ponderar que eu e Tânia decidimos, não vamos, estou cansado, estou isso, não vamos. Só que a gente tem 2 filhos, 3 filhos. Então, quando eu não venho, significa que eu estou tolhindo eles também de participarem. A minha ausência impõe aos meus filhos uma ausência que nem sequer eu sei se eles querem ou não. Eu só imponho, porque eu não estou, eles não vão com as pernas dele. Aí se eles não estão aqui, eles estão entregues a quem? A essa cultura que domina a mente deles. Pode acontecer algo ruim depois? Pode. O que você vai fazer? Vai correr para a igreja. Vai chorar suas mágoas. A igreja colhe, mas o que eu estou querendo dizer, irmãos, que compromisso é isso. Unidade orgânica é eu sou parte do corpo. Eu não visito o corpo. Aquilo que eu falei domingo passado, imagine a tua mão visitando teu corpo. A tua mão, é estranho isso. Eu faço parte, eu não visito. Eu tenho compromisso com aquilo. Assim como Deus se compromete com o seu povo por meio de uma aliança, o seu povo se compromete com ele por meio da mesma aliança. Então tem uma unidade orgânica. Na igreja do Senhor não existe membros que não tenham dons. O que existe são ministérios inativos, agarrados na cadeira aí, porque não sabem, a igreja é isso aqui para eles. Fora daqui, como é que eu vivo meu dom? Se o dom é confinado a um espaço físico. Então são elementos que a gente precisa ver e rever. Serviço na igreja local. Eu penso da seguinte forma, tem uma filosofia que Deus concede àquela igreja local tudo que ela precisa para corresponder à vocação. Ele vai dar dons, ele vai dar pessoas, tudo. O problema não está na ausência de pessoas. O problema está na falta do comprometimento das pessoas. Se nós somos, como diz Paulo, nós somos membros uns dos outros. Opa, eu não sou só membro do corpo. Eu sou membro de vocês. Vocês são membros comigo. Então, se nós somos membros uns dos outros, como é concebível a ideia de eu me ausentar sem sequer falar com alguém que é membro como eu? Olha, eu não vou estar. Não estarei por causa disso. Por que eu tenho que colocar esses detalhes? Que eu já ensinei isso. Se você não vem, você fala, avisa que não vem. As pessoas começaram a avisar, mas avisar da seguinte maneira, não vou para o grupo. Eu não vou no grupo porque eu estou passando mal. Eu não vou para o grupo porque eu cheguei muito cansado. Eu não vou para o grupo porque eu vou ter uma reunião familiar. Eu não vou para o grupo por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Irmãos, igreja é uma relação de interdependência. É dizer a razão. O que um membro deve fazer? Ele deve evitar compromisso no domingo. Você sabia que na minha família, a Tânia sabe disso,
Ninguém me chama para um compromisso domingo. Ninguém. Nunca chamou. Por que será? O dia que começar a chamar para compromisso domingo, eu vou começar, alguma coisa mudou em mim. Em mim. Eles não me chamam. Muito pelo contrário, na minha família eu já vi mudando o dia do compromisso para eu poder participar. Eu tenho compromisso, gente. Isso é unidade orgânica. E a unidade de propósito, que eu me refiro ao propósito da igreja local. Nós temos a igreja tem um propósito universal, que é ser agente do reino de Deus. Cada igreja local tem esse propósito universal e tem um propósito peculiar. Qual é o propósito nosso para 2025? Nós precisamos de crescimento integral, nós precisamos de engajamento, nós precisamos trabalhar o crescimento da igreja, nós precisamos trabalhar o desenvolvimento de dons, nós precisamos trabalhar a organização, nós precisamos estruturar fisicamente a nossa igreja. Isso é um compromisso de quem? Meu? Ou é nosso? Eu acho que nosso. Não é isso? A gente vai trabalhar em obra aí, fazer banheiros, fazer isso. Você não vai usufruir do banheiro? O compromisso de fazê-lo, de restaurá-lo, é teu. Como? Eu não tenho dinheiro. Não estou falando disso. Você vai participar orando. Você vai orar por isso. Você vai zelar por isso. Se você faz parte de uma igreja, você não olha e fala assim, caramba, ali está sujo ali. Você vai lá e limpa. Porque você é membro. Aquilo é compromisso teu. Não se chegar, está sujo, eu vou lá e limpo aquilo. Porque eu tenho compromisso com aquilo. Eu não estou de fora. É que nós temos uma cultura de nos colocar de fora. Quer ver um exemplo que todo mundo comete isso? E não é um pecado nem um erro, não. É só uma coisa conceitual. Nos grupos de WhatsApp você vê muito isso. Gente, olha, eu quero que olhe por mim, porque eu vou fazer uma prova para o concurso domingo. Já deu tudo certo, Deus está no controle. Não é isso que você vê? Ou seja, deu tudo certo, Deus está lá controlando tudo. E você está de boa. Deus não controla, Deus governa. E Deus governa através do seu povo. Então, ore por mim, porque eu vou fazer uma prova para um concurso público. Capacite-se, estude, Deus está no governo. No governo da tua vida. E como Ele governa a tua vida, você não vai querer ganhar a vaga de alguém que se preparou para aquilo, enquanto você ficou deitado eternamente em berço esplêndido. Porque Deus não é injusto. Mas pega a interpretação equivocada lá de Jacó e Labão, que Deus tira do ímpio para dar para o justo. Fala, para com isso, gente. Para com esse negócio. São princípios. Então a gente tem que ter um propósito. A igreja local tem um propósito. Se você é membro da igreja, esse propósito da igreja local é o teu. Lembra que eu falei da essência da unidade? Em Deus, Deus uno, trino. Não há propósitos distintos nas pessoas da Trindade. É o mesmo propósito. Por isso, quando Jesus orou pela unidade, o que ele disse? Vocês lembram? Que eles sejam um, ó Pai, assim como Tu és em mim e eu em Ti, que eles sejam um em nós. Isso trata da essência da unidade. É nele. Bom, a segunda dimensão do crescimento é o crescimento em santidade. Repare que está uma sequência, né? E, de novo, tem desdobramentos aqui. Se não houver boa teologia, não haverá santificação. E eu vou pegar aqui o texto de Paulo. Não está lá, né? É 1 Coríntios 1, versículos 1 e 2. Então eu vou pedir para você ler aí, eu vou esperar, abrir melhor. Eu vou esperar, que eu quero que você acompanhe. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser... O chamado aí, ó. Paulo, chamado para ser. Eu não me apresentei para ser, o chamado para ser. Isso tem que estar na nossa cabeça, gente. Que o trabalho voluntário, quando você pensa que cristianismo é uma ação voluntária, da mesma maneira que você se aplica em servir, você também fala assim, eu não vou fazer mais não quero mais não, vou para cá. Por quê? Porque é voluntário. Não é voluntário, é vocacional. Você é chamado para ser igreja. Não é que você está fazendo um bem para Deus, nem para mim, nem para ninguém. É um chamado, é uma vocação. Vai lá de novo. Apóstolo de Cristo Jesus e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus Então ele está escrevendo para
na cidade de Corinto, na Grécia. aos santificados em Cristo, Peraí. O que os coríntios são? Onde? Em Cristo Jesus. A obra de salvação é uma obra também de separação. O sentido de santificação é você ser tirado de. Ser separado de, separado para. Separado do mundo, separado para Deus. Isso é santificados. Por isso que os apóstolos comumente tratam a igreja aos santos que estão em Éfeso, por exemplo. Não é que eles têm aquelas aurelazinhas, não. Os santos é a denominação dada àqueles que foram separados por Deus para fazer parte da sua igreja. Esses são santos, eles são separados, eles são chamados, eles são vocacionados. Então, esse aí, o que o Alex leu até agora, é a santidade na sua essência. Então, quando você para com um texto desse, se eu perguntar para você assim, diante do que ele leu até agora, quem é mais santo? Eu ou o Luiz? Vocês acham? Por quê? Iguais, não há diferença, não há nível de santificação, porque somos santificados em Cristo. Então eu não sou superior em santificação a Ele. Quando eu falo de santificação na essência, naquilo que somos em Cristo. Luiz é em Cristo o mesmo que eu sou, o mesmo que Alex é, o mesmo que o João é, o mesmo que o Marcel é, o mesmo que o Kaique é, que todos que estão aqui são santificados em Cristo. Mas depois tem uma coisa aí que tem um desdobramento, ele diz. chamados para ser santos, como todos Aí. os que em todos os lugares invocam o nome de nosso Então, vamos lá. Jesus Cristo, Então, vamos lá. Senhor deles, E nós. Olha aí a questão da integralidade, da totalidade. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui? Primeiro Paulo diz o que somos em Cristo. O que somos em Cristo? Santos. Depois ele diz aqui, vocês são chamados agora para serem santos no mundo para o qual vocês estão enviados. E aí? É o que Pedro fala com outras palavras na primeira carta dele, ele diz assim como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos vós também santos em todo o vosso procedimento. Onde que a gente tem prejuízo aqui? A igreja, ela caricaturou a santidade. A igreja classificou santidade com usos e costumes externalizados. O que Paulo está falando aqui é, se eu sou santo, o meu andar tem que corresponder a essa posição minha em Cristo. Se eu sou santificado em Cristo, então eu sou chamado para viver em santidade, representando esse Cristo por onde eu passar. Aí você vai pensar agora na tua escola, no teu trabalho, nas tuas amizades, na igreja, quando você está sozinho, com tua esposa, com tua família. Aí a pergunta que você tem que fazer, e eu também tenho que fazer, eu tenho desenvolvido essa santidade lá? Eu sou santo e eu estou desenvolvendo o chamado para ser santo dentro da minha casa? O que seria ser santo? Eu disse separado de, separado para. Separado do mundo, com todos os seus pensamentos, e separado para Deus, com os pensamentos e propósitos dele. O que é chamado para ser santo? Agora eu vivo de acordo com esse que me chamou. Ele me separou para ele, então é segundo os princípios dele que eu devo viver na minha casa, na minha igreja. É simples assim, gente. A coisa é simples. Alguém chega à perfeição de santidade? Não. Ninguém. Desenvolver santificação significa não pecar? Não. Você vai pecar. Mas desenvolver santificação é saber reconhecer quando pecou. Por mais estranho que possa parecer, o ato de pecar faz parte do processo de santificação. Estranho, né? É o que eu falei, né? Não há desenvolvimento de santificação sem que haja conversões. A nossa vida é uma vida de conversão. Quando a maneira que eu estou vivendo está distante daquele que me santificou,
Então tem que me converter, eu tenho que voltar para que a minha vida seja do jeito que é o parâmetro dele. Por isso que a vida cristã é um processo de santificação sem fim, até que cheguemos ao último estágio da salvação, que é a glorificação dos nossos corpos. Aí não haverá mais presença de pecado e nem necessidade de santificação. Seria muito bom se essa santificação fosse aqui. É possível que você aqui dentro, você cante, você fale, você filme, tire foto, e você louve, e você chore. É possível que você brigue com o teu irmão ali na cantina, ali fora. É possível que ali você já está com um beicinho disso, daquilo ali, é possível. Então, desenvolver a santificação, ou ser santo, e chamado para ser santo, tem implicações. Aos santificados, glória, sou santificado em Cristo, glória a Ele. Chamado para ser santo, responsabilidade minha. Minha. A santificação é sinergista. O que é isso, pastor? Existem duas palavras técnicas, que é sinergismo e monergismo. Monergismo é quando tem a ação de um só. Monergismo. Por exemplo, ele te deu uma nova vida. É monergismo ou não? Sim ou não? Sim. Ele fez sozinho. Você não merecia isso. Agora, ele te santificou. Monergismo? Sim ou não? Chamado para ser santo. Monergismo ou sinergismo? Sinergismo vem na palavra sim, do grego, que quer dizer com alguém. Vem sim e ergon, que quer dizer trabalho. Sinergia é trabalho com alguém. O que uma igreja tem que ter? Tem que ter sinergia, nós precisamos trabalhar com. Lembra quando Paulo fala assim, nós somos cooperadores com Deus. O que é cooperar? É operar com. Então, isso é processo de santificação, tá, gente? O que envolve a santidade? Primeira, identidade cristã. Nós somos santos. É minha identidade. Eu sou. Então, eu não posso deixar de ser santo porque o outro não é. Eu sou. Eu sou. É identidade. E está aqui, a gente não tem tempo, mas se tem uma coisa aí que a gente tem que gastar tempo ensinando, é isso aqui. É identidade. Quando a tua ação depende do que o outro fez, isso não é identidade cristã. Identidade cristã é quando a tua ação depende daquilo que você é. E aquilo que você é não pode sofrer alteração por aquilo que os outros são. Que é o que você é. Se fosse assim, a gente estava perdido. Cristo é o mesmo eternamente. Mesmo que a gente não mereça, Ele nos deu o seu amor. Quando o teu amor, o teu respeito, o teu carinho por alguém depende de ele fazer alguma coisa para você e corresponder a você, eu quero te dizer com todo carinho que isso não é identidade cristã. Não é. Quando a gente fala de santidade, mas quando a gente fala de unidade, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, às vezes me vem umas coisas na minha cabeça. Vamos supor que o Alex, estou pegando o Alex para Berlim, vou pegar o Kaique. Vamos supor que o Kaique está com o carrinho dele, e ele vai para a igreja. Domingo de manhã. Ele, Vitória e Cléo. E ele passa um quarteirão depois e vê os irmãos, uma família, saindo de casa para ir para a mesma igreja que ele vai. No carro dele tem espaço. Mas quando ele vai, aí a Vitória fala assim, lá, vamos dar carona para eles. Aí o Kaique fala assim, não, lembra quando a gente não tinha carro que ele não deu carona para a gente? Isso é identidade cristã? Não, isso não é identidade cristã. A ação dele depende da ação do outro. Irmãos, como a gente tem que aprender? Como? Bom, envolve identidade, envolve piedade pessoal. O que é piedade pessoal? Eu não posso orar por você. Aliás, eu posso orar por você, mas eu não posso exercer a atividade de oração no teu lugar. Quando Paulo orienta Timóteo, ele diz assim, exercita-te pessoalmente na piedade. Isso aqui é compromisso de cada um. Gente, é simples. Assim, o cristão que não ora, não lê Bíblia, não reflete nas Escrituras,
trabalha, para casa, acorda, ele vai desenvolver uma mente natural, gente. Isso é simples de entender. As reações dele vão ser as reações daquilo que ele sempre foi sem Cristo. Ele não alimenta, não tem piedade. A prática devocional, o desenvolvimento do sacerdócio, exercícios espirituais diários, como oração, leitura da palavra, meditação, estudo da escritura. Isso não é para pastor, não, gente. Isso é para todos nós. A Tânia, às vezes, com essa coisa dela, ela às vezes invade meu escritório lá assim, né? Aí ela vê que eu estou lá parado com a Bíblia. Aí ela, desculpa, fecha a porta e vai. Porque ela sabe que ali é o meu momento. Eu nunca vou ter vida com Deus se eu não tiver momentos com Deus. Nunca. Você quer separe para essa vida sem ter momentos com o teu Criador? Nunca. Se você não alimentar essa natureza que Ele te deu, você vai continuar alimentando a natureza que Adão te deu. Se você era violento, você vai continuar sendo violento. Se você é grosseiro, você vai continuar sendo grosseiro. Você vai aumentar ainda mais isso. Então, quando fala de santidade, fala de vida pessoal. Fala de temor a Deus. Quando eu falo de um cristianismo que perde raiz, eu também estou falando de um cristianismo que perdeu o temor a Deus. É o temor a Deus que faz brotar em mim a sabedoria. É o princípio da sabedoria, o temor a Deus. Se eu não temo a Deus, eu nunca vou ser um sábio. Posso até ser inteligente. Repare, irmãos, uma pessoa inteligente, ela pode construir um império empresarial, mas se ela não for sábia, ela é capaz de ruir esse império. Vocês sabiam disso? Inteligente, capaz. Você tem inteligência que Deus te deu, mas você pode ser inteligente e tolo, insensato. Então, temor a Deus, sem a qual não há sabedoria. Sem Ele nós nos tornamos vulneráveis para o pecado. Não vem dizer assim, porque eu pequei porque o diabo te enganou. Não mete essa. Não. Entre a tentação e a queda tem um espaço suficiente para você dizer não. Ninguém peca porque não sabia. Eu sabia. Deus já avisou. O Senhor já falou no teu coração, mas você ignora. A vontade de pecar é tão grande que você ignora a voz de Deus no teu coração. Somos nós fazemos isso. É o Salmo 53, Salmo 14, Salmo 10. Diz o insensato no seu coração, não a Deus. Tirou e agora ele se inclina para cometer todas as iniquidades. É só tirar Deus. Fidelidade e aliança. A relação de Deus conosco é uma relação de pacto, uma relação pactual, uma aliança que não pode ser quebrada e deve ser honrada em todas as dimensões da vida. Então, o que eu entendo da minha vida com Deus? É uma aliança. Por que Deus puniu o seu povo? Porque quebrou a aliança. Como é que o Senhor se relaciona com a igreja? Por aliança. Quem é o mediador dessa aliança? Jesus Cristo. Como a Bíblia chama essa aliança? De nova e superior aliança. Estabelecida em Cristo. Por isso que você e eu estamos seguros. Porque não somos nós que sustentamos a aliança. É Cristo. Agora, quando a tua vida destoa dos princípios dessa aliança, você traz sobre si a justa recompensa dos teus atos. É o que vai dizer a palavra de sabedoria em Provérbios. Colha do fruto do seu procedimento. Sem escape. Então, se você opta, eu não leio Bíblia, eu não oro, eu só trabalho, quero ganhar dinheiro, não estou indo para a igreja também por causa disso, você vai colher do fruto do teu procedimento. Uma hora vai cair. Eu como pastor, estou aqui falando para vocês, né? A gente está falando de crescimento integral da igreja. Isso aqui é um compromisso de todos nós, não é meu, nem de alguns. Pureza de culto. Envolve a dimensão de santidade da igreja. Um culto para Deus e não para mim. Um culto nos moldes de Deus e não nos meus. Um culto que proclame as obras de Deus e não que busque Deus para a realização das minhas obras. Isso é pureza de culto. Tem a ver com santidade. Acho que eu botei um texto aqui. Já que não está aparecendo lá, eu vou ler para vocês. É o Salmo 26, do verso 5 a 8. Ele vai dizer assim, aborreço a súcia de malfeitores. Eu não quero nada com isso.
Com os ímpios eu não me assento. É o salmista dizendo. Lavo as mãos da inocência. O que é isso? Pureza de vida, santidade de vida. E depois ele diz, assim como, fugindo da companhia dos malfeitores, não se assentando com os ímpios para absorver os seus conceitos, lavando a mão da inocência, com isso, esses atos de santidade, ele diz, assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. O que ele está dizendo assim? Não é de qualquer maneira que eu estou ao redor do altar de Deus. Não é de qualquer maneira que eu cultuo a Deus. Depois ele prossegue e diz assim, para que ele está ao redor do altar de Deus? O verso 7 vai dizer assim, para entoar com voz alta, é culto, ó, os louvores, e proclamar as tuas maravilhas todas. Reparem, irmão, não é proclamar a minha, é proclamar as maravilhas de Deus. É culto, é falar de quem Deus é falar do que Deus fez, e falar do que Ele fará. Culto não é para eu buscar a Deus que eu quero me sentir melhor. Gente, as pessoas que se converteram porque vieram atrás de cura, vieram atrás disso, elas buscaram a Deus não obedecendo uma vocação, mas uma necessidade delas. Preste atenção, eu posso colocar aqui, olha gente, uma campanha aqui de 7 semanas, que crente adora fazer coisa de 7:21. De 7 semanas para você alcançar prosperidade na tua vida. Você vem. Quando eu digo você, estou falando generalizando, tá? Você vem por causa de Deus? Não! Você vem por causa de você está querendo tua prosperidade. É por isso que não é culto a Deus, é culto a você. É você cultuando a você mesmo no nome dele. Isso não é, gente, isso não é cristão. Proclamar as tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação da tua casa e o lugar onde tua glória assiste. Olha que coisa maravilhosa. Eu amo ali o lugar onde está a glória de Deus, onde ele habita, era o tabernáculo e depois o templo. Ele está dizendo, eu amo isso. O que significa isso para nós, gente? Eu amo a igreja, porque o Senhor habita na igreja. O Senhor faz morada na igreja. A igreja é o santuário dele. Eu amo a igreja, por isso eu quero estar com ela. Eu amo estar com a igreja, porque eu faço parte da igreja. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus, vamos nos juntar àqueles que foram redimidos. Isso é santidade de culto. Pureza de culto. E por último, o engajamento missional. Acho que dá tempo de ir até o final. O que eu quero dizer com igreja com engajamento missional? Aqui eu não vou citar um texto. Eu vou colocar uma citação de 2 autores, um homem e uma mulher, Charles Colson e Nancy Pearcey. Olha o que eles escrevem e por que eu estou usando esse texto para falar de engajamento missional da igreja. Ele diz assim, vou ler devagarzinho para você entender, porque não está sendo transmitido ali. A grande falha da igreja, os dois estão falando, nas últimas décadas, tem sido a incapacidade de ver o cristianismo como um sistema de vida ou visão mundial que governa todas as áreas da existência. Ele está dizendo, em outras palavras, que a igreja falhou em não considerar o cristianismo para toda a vida, para todas as dimensões da vida, que governa sobre todos os aspectos da minha vida. É por isso que a gente tem dicotomia. É por isso que você na igreja é diácono, mas lá no teu trabalho você toca do teu jeito. Porque você não entende que a vida cristã é uma vida missional. Então você vai sair amanhã para o teu trabalho, sei lá qual é o teu trabalho. Se você é autônomo, se trabalha por conta própria, se você vai bater teu cartão, se você vai trabalhar com aplicativo, se você amanhã é dia do teu plantão, não sei. Amanhã você vai sair para o teu trabalho. Qual é a tua consciência? Eu estou em missão. Meu trabalho é missão. Se é missão, meu trabalho tem que visar o reino de Deus. Muda muita coisa isso? Muda. Consciência missional. Eu vou casar? Vou. Então tem que entender a vida conjugal numa perspectiva missional. Meu casamento é uma missão. Eu estou em missão. Estou casado com fulano, estou em missão. Então,
O meu casamento tem que ser para o reino de Deus, porque a missão da igreja tem como objetivo o reino. Então, no meu casamento, eu tenho que entendê-lo numa perspectiva missional. Criação de filhos numa perspectiva missional. Teu trabalho, você trabalha por conta própria, você tem clientes que compram contigo, que compram teus serviços, prestação de serviço, seja lá o que for. Como é que você entende ali? É de forma missional. Como é que é a forma missional de trabalhar? Você que é um autônomo, trabalha por conta própria, tem teu negócio. O que seria você ter uma dimensão missional do teu trabalho? É você vender produto de boa qualidade, com preço justo, sem explorar ninguém, inclusive quem trabalha contigo. Isso é missão. Eu estou em missão. Quem está comigo não pode ser explorado comigo. Porque há uma norma, irmãos, aí eu vou falar aqui, vocês consideram como... admitam ou não, tá? Mas é uma coisa minha. Para mim, o empregador não cristão sempre paga o mínimo. O empregador não cristão. Não, mas eu ganho bem, mas é o mínimo que ele pode te dar. Ele pode te dar mais. Ele só te dá o mínimo. Mas eu estou ganhando bem. Poderia ser mais. Ele te dá o mínimo. Na mente dele não está o ganha-ganha. Para ele ganhar, alguém perde. Então, dentro de uma conjectura profissional, a política do reino de Deus é ganha-ganha. Vamos supor que o Luiz está lá, tem funcionários dele que trabalham lá com a instalação de cortinas. O Luiz tem que pensar em ganhar? Claro. Mas ele tem que pensar em ganhar sabendo que o profissional que trabalha com ele tem que ganhar e quem comprou o produto dele tem que ganhar também. É ganha-ganha. O que não pode é para eu ganhar, alguém perdeu. Perdeu sua saúde, perdeu seu tempo, não foi justamente remunerado. Eu estou ganhando sobre ele, ele está perdendo sobre mim. Está pensando que cristianismo não é para toda a vida, gente? É para toda a vida, para todas as dimensões da vida. A integralidade da missão significa a responsabilidade evangelística, não é minha, nem tua, é nossa. Testemunhar do evangelho em todos os lugares, só que eu coloco entre vírgulas, ó. Testemunhar do evangelho em todos os lugares, por onde você passar. Como, pastor? Com palavras e obras. O evangelho tem que ser verbalizado, o evangelho tem que ser vivenciado na tua vida. Você vai pregar o evangelho às vezes em silêncio, lá no teu trabalho, mas quando as pessoas veem você trabalhando, está vendo que a maneira como você trabalha expressa a salvação que você recebeu do teu Senhor. Isso aí é evangelizar com obras. Com palavras, quando a gente proclama o evangelho, verbalizando o que Jesus fez, convocando as pessoas a se arrependerem e a crerem nele. Agora, com obras, é quando as pessoas veem em nós a quem representamos. Maravilhoso isso, gente. Responsabilidade evangelística, falei, né? Responsabilidade social. A igreja não deve viver alheia às necessidades primordiais do seu próximo. Agora, quando você tem um olhar diferenciado, gente, o teu próximo está ao teu lado. Há pessoas com necessidade à tua volta. À tua volta tem pessoas com necessidade. A igreja também errou muito, quando classificou missão, quando você sai para o lugar mais pobre. Você viu a Márcia Marim falando, acho que foi semana passada mesmo? Que ela teve um trabalho em Acari. A casa das pessoas era separada por plástico. É pobreza, é necessidade. Então, nós como igreja precisamos pensar nisso. Eu conversei com a Márcia Marim, estou abrindo para vocês aqui, porque ainda é só uma ideia, não tem algo definido. Mas a gente quer criar nessa igreja um mecanismo de levantamento de recursos só para a área social. Seria, por exemplo, um exemplo, em cada domingo de ceia a gente levantasse uma oferta, essa oferta ia para um caixa do social da igreja, porque o que nós não deveremos admitir que alguém deixe de cozinhar na sua casa porque faltou gás. De alguém que viu as coisas estragarem na geladeira porque a luz foi cortada. Então a igreja precisa ver isso.
mas é um compromisso de todos nós. Então, o que a gente quer? Quer criar um caixa que assista aos irmãos nas suas necessidades eventuais. Ok? Mas agora, vamos dar uma pancada mais forte aqui. Vamos supor que eu estou numa necessidade muito grande e eu vou lá ao Camilo e falo assim, Camilo, estou precisando de R$500, cara. Não tem problema não, eu vou mexer lá na caixinha, você paga com 600. 20% em cima. Como é que eu posso depois trocar o cálice na ceia com esse irmão? Como é que eu posso? Responsabilidade social. Você lembra qual foi a recomendação, aqui para os bons de Bíblia que estão aqui na frente? Qual foi a recomendação da igreja de Jerusalém quando aceitou o evangelho que Paulo pregava para os gentios? Dentre tantas coisas, tem uma recomendação que tem a ver com o que eu estou falando. Não se esqueça dos pobres. Só que isso não é uma responsabilidade minha. É uma responsabilidade nossa. Já viu aquele irmão que você vai pedir um dinheiro emprestado? Ele fala, eu vou te emprestar, mas eu não falo para ninguém que eu te emprestei, tá? Mas ele mesmo depois fala. Rapaz, a igreja tem de tudo. Ele mesmo fala. Fulano está com a necessidade de emprestar um dinheiro aí, mas ele não quer que fale, mas não quer querendo, entendeu? Qual é a responsabilidade de uma vida em missão? A missão envolve todas as áreas das nossas vidas. Missão na família, missão na profissão, missão no convívio social, missão nos meus relacionamentos pessoais, missão na vida eclesiástica. Eu estou em missão, eu saio de casa em missão, acordo em missão, eu estudo a Bíblia porque eu estou em missão, eu prego porque eu estou em missão, eu beijo a Tânia na boca porque eu estou em missão. Parece que tem um bom tempo já que eu não faço isso, mas sempre quando eu faço é em missão. Nem só de pão verá o homem, nem só de muita coisa verá o homem. Vamos lá, para a gente terminar, considerações finais. Alguns fatores são essenciais para que possamos corresponder a tudo que a gente falou domingo passado e nesse. A primeira, cada um de nós precisa considerar a igreja como um todo. E não pelas partes. É um todo. A igreja é um todo. O que é isso? Eu me envolvo, me entrego naquilo que eu estou diretamente envolvido. Vamos supor que eu faço parte do Ministério Infantil. Aí tem uma reunião para professores. Aí eu faço parte, eu venho. Mas aí o Ministério de Família traz uma palestra para as famílias. Eu não faço parte do Ministério da Família, então não tem tanto compromisso de ir. Isso é uma das patologias da igreja. A igreja é um todo. Se você não compreender, presta bem atenção, se você não compreender a igreja como um todo, você vai abusar das partes. Porque você só compreende as partes. E quando você compreende as partes separada do todo, a chance de você abusar das partes é grande. Se você entende o todo, você vai compreender o porquê das partes. Agora, se você não entende o todo, você vai fazer de cada parte um fim em si mesmo. E aí, danou tudo. Segundo, compreender a importância dos grupos de crescimento e edificação. Irmãos, a gente tem um projeto nessa igreja, a gente tem um púlpito que ensina, que prega, a gente tem uma escola bíblica, a gente tem momentos como esse. Isso deve ser desdobrado em pequenos grupos. Está vendo aqui eu estou falando, hoje ainda está um pouquinho diferenciado, mas a gente desdobra isso em pequenos grupos, onde a gente vai ruminar tudo que Deus está nos falando, onde a gente vai colocar as nossas dificuldades em aplicar isso ou aquilo junto com os irmãos, nós vamos orar juntos. Então, a importância, você precisa compreender que os grupos de crescimento não é uma opção, não. Isso faz parte da estrutura ministerial dessa igreja. Se queremos crescimento. Eu entendo o todo e eu sei da importância dessas pequenas partes que são os grupos de crescimento. Essa é a segunda coisa. A terceira. Uma vez que você compreende o todo da igreja, que você compreende a importância dos grupos familiares, você vai fazer da tua família
um ambiente que é a base da prática de tudo que você está ouvindo. Onde é que começa a prática? Dentro de casa. Pega os 10 mandamentos. Quem lembra do primeiro mandamento? Não colocareis outros deuses diante de mim. Qual é o segundo mandamento? Nada disso. Não fazei para vós outros imagem de escultura. Isso que você está falando é quando Jesus sintetizou em 2. Você tá indo. Jesus pega Levítico e eu estou aqui em Êxodo e Deuteronômio. Tenha paciência comigo. Qual é o terceiro mandamento? Não tome o nome do seu Deus em vão. Qual é o quarto mandamento? Trabalhe 6 dias e separe um para mim. Todos esses 4 primeiros mandamentos é uma relação minha com Deus. Qual é o quinto? Honra teu pai e tua mãe. De onde vem? A minha relação com Deus desemboca na minha relação familiar, para depois desembocar na minha relação social. Essa é a estrutura dos 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos são esses. Depois você tem honra teu pai e tua mãe, não matarás e não adulterarás. Esses 3 mandamentos que estão ali no meio do decálogo têm a ver com vida familiar. Honra teu pai e tua mãe. E por que não matarás está ali? Porque o primeiro assassinato foi numa família. E depois ele diz, não adulterarás. Os 3 últimos é com a vida social. Não roube, não dê falso testemunho e não cobice o que é dos outros. Repare, irmão. Há uma centralidade, vamos trazer para nós, há uma centralidade onde na igreja você tem a compreensão daquilo que Deus está falando, do teu relacionamento com Deus. Os grupos de crescimento reforçam isso. Qual é o outro ambiente? A tua família. É ali que você... Qual é o primeiro ambiente onde eu aprendo a perdoar? Família. Para pedir perdão. Família. Você já viu o pai pedindo perdão a filho? Difícil, né? Mas teria que pedir. Se errou. Filho pedir perdão ao pai. Esposa pedir perdão à mãe. Ao marido. Marido pedir perdão à esposa. Às vezes vem um casal para conversar comigo, precisando de orientação. A primeira pergunta que eu faço é: vocês estão aqui diante de mim porque vocês querem restaurar a relação de vocês ou vocês querem provar para mim quem está com a razão? Se vocês vierem aqui para provar quem está com a razão, procurar a pessoa errada. Como é que eu vou aconselhar um casal? Com o evangelho, gente. Se tem um casal que está em conflito, em crise, o que eu tenho que dar como pastor para esse casal? O evangelho. Porque outra coisa, ele procura um psicólogo. Procura uma terapia. Agora você vê que hoje o cristianismo está perdendo tantas raízes que as pessoas querem resolver seus problemas conjugais em terapias de psicólogos que nem cristãos são. Ao invés de resolver os problemas conjugais com o evangelho. O que o evangelho nos ensina? E coloca em prática na tua vida. A família. E por último, o compromisso do testemunho individual por onde você vai passar. Então você tem a igreja, Deus instruindo, você tem os grupos, compreendendo melhor o que Deus instruiu, você tem a família, base da prática do que Deus te instruiu, e você tem tua vida social, onde você vai levar esse testemunho de vida para aqueles que estão à sua volta. Isso é crescimento integral. Deu para entender? Sim ou não? Alguma coisa Deus falou contigo? Provavelmente. Comigo, com certeza, viu? Mas provavelmente falou contigo, fala com todos nós. Ninguém está isento disso. Todos nós aqui, em algum pontinho, eu tenho que trazer para a minha vida. Então tá aí, gente. O ano de 2025 começa quarta-feira. Vem aí o MGV 2025. Pergunta que eu faço para você: você está engajado num crescimento integral? Você quer ser membro dessa igreja? Você quer apenas frequentar essa igreja? Você quer se engajar naquilo que Deus chamou para essa igreja? Ou você quer apenas assistir? Se você quer se envolver, se você quer se engajar, se você quer fazer parte e não frequentar,
Eu queria que você ficasse em pé. Eu quero orar, quero saber quem está junto em 2025 para aquilo que eu entendo Deus queira de todos nós. Bendito Deus, nós começamos essa oração confessando diante de Ti que nós reconhecemos nossas limitações, nossos erros, tudo que Tu nos falaste nesses últimos domingos, muita coisa tem para acertar na minha vida e na vida dos meus irmãos. Então, Senhor, nós queremos receber a Tua palavra com humildade. Queremos receber a Tua palavra como palavra que vem de Ti para a nossa vida. Te pedimos que Tu nos dê a graça de viver segundo o Teu querer. Tu venha nos inclinar o coração, não para resistir àquilo que Tu falas com os nossos argumentos carnais, humanos, mas nos render àquilo que Tu nos fala e, se necessário for, permitir que seja corrigido em nossas vidas o que precisa ser corrigido. E queremos uma igreja, Senhor, eu especialmente oro a Ti agora. Deus, me poupe de eu ter que estar fazendo apelos dramáticos para as pessoas virem cultuar a Ti. Livra-me de ter que estar divulgando o culto para quem precisava ter atitude de culto. Dirija-me, Senhor, para crescer na vida de oração, na vida de estudo da Tua palavra, junto com todos os meus irmãos aqui, que o momento de escola bíblica seja altamente desejado por cada membro, que possamos, nos ministérios que compõem essa estrutura eclesiástica, nossa diaconia, nossa música, nossa sociabilidade, nosso corpo docente de EBD, de ministério infantil, tudo que envolve essa igreja, Senhor. Nós queremos trabalhar para Ti com todo o nosso empenho, com toda a nossa força, com toda a inteireza do nosso coração, nas nossas casas, no nosso trabalho, do cotidiano, que possamos expressar quem somos, santificados por Ti, chamados para sermos santos. É isso que nós queremos, Senhor. Crescer em unidade, crescer em santidade, crescer num engajamento missional, entendendo que a missão cristã envolve todas as dimensões da minha vida e não somente os aspectos estritamente religiosos. Nós somos seres religiosos, somos seres espirituais. O trabalho é espiritual, a vida familiar é espiritual, o lazer é espiritual. Então que possamos fazer tudo isso para a Tua glória, Senhor. Uma consciência, nunca deixando que essas coisas tomem o lugar que é Teu. Tu és o único. Não colocaremos outros deuses diante de Ti, como diz a Tua palavra e o Teu primeiro mandamento. Assim nós oramos, obrigado por esses irmãos que aqui estão, e Senhor, que domingo que vem possamos estar juntos na ceia, primeira ceia do ano, Senhor. Envolva as nossas vidas, fala profundamente ao nosso coração. Ó Deus, que coloquemos a prioridade na Tua mesa, congregar as nossas famílias em volta da mesa da redenção, lembrando do corpo rasgado, do sangue derramado, e da redenção que nos fez ser igreja Tua e irmãos uns dos outros. Assim nós oramos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém.